Olá, eu sou um mero homem, mais uma vez bem-vindos. Hoje vou falar-vos sobre gerar pensamentos positivos. Criar pensamentos positivos na vossa mente. Certamente que já deram por vocês em alguns dias, dias ocupados, dias estressantes, em que tiveram que fazer tudo muito à pressa e talvez tenham notado que a vossa mente, o vosso cérebro, automaticamente criava pensamentos negativos em muitas situações. Por exemplo, de manhã apanhar o transporte e chegar atrasado, e o nosso cérebro automaticamente cria um pensamento negativo sobre isso, por exemplo. Durante o trabalho, um pequeno conflito com um colega ou uma frase que ouvimos de um colega dita num tom mais negativo e nós logo criamos um pensamento negativo sobre isso. Todos esses pensamentos negativos criam-nos algum desgaste, criam alguma fadiga no nosso organismo, e eu quero-vos ajudar a aprender como é que podemos criar outros pensamentos mais positivos em vez destes. Primeiro, existem dois tipos de pessoas. Algumas pessoas não acreditam que nós temos controle nenhum sobre os nossos pensamentos. Elas acreditam que os nossos pensamentos vêm, vão, são aqueles e nós não podemos fazer nada para os mudar. Normalmente estas pessoas também acreditam mais que nós não podemos alterar as nossas ações, não podemos controlar as nossas emoções. Estas pessoas são apenas vítimas das suas circunstâncias. Isso pelo menos é a crença delas. Eu não acredito nisto e existe outro grupo de pessoas que não acredita nisto. Existe um grupo de pessoas que realmente acredita que nós podemos controlar pensamentos, emoções, ações. É certo que muitas circunstâncias à nossa volta estão fora do nosso controle. Eu não posso controlar se um carro vem da esquerda, vem da direita. Eu não posso controlar a velocidade a que o outro carro anda. Não posso controlar uma pessoa que vem ter comigo para me fazer mal. Não posso controlar alguém que me queira dizer alguma coisa negativa. Mas existe uma boa parte da minha vida que está dentro do meu controlo. Que está dentro do teu controlo também. Tu tens mais poder de decisão do que provavelmente imaginas. E os pensamentos são uma das áreas em que temos poder de decisão. Então, primeiro, para percebermos como gerar pensamentos positivos, temos que perceber como é que o cérebro humano gera pensamentos de uma forma geral. Como é que ele gera qualquer pensamento? Bem, seria muito complexo explicar todo o processo que o cérebro leva para gerar um pensamento e eu certamente não seria a pessoa mais indicada. Teriam que pedir a algum neurocientista para vos explicar detalhadamente esse processo. Mas, na minha aprendizagem sobre desenvolvimento pessoal, na minha pesquisa sobre a mente humana, desenvolvimento pessoal, aprendi algumas bases sobre como o cérebro gera pensamentos. E posso-vos dizer que existem dois sistemas fundamentais que o nosso cérebro utiliza. Vamos chamar-lhes o sistema 1 e o sistema 2. O sistema 1 são os pensamentos automáticos que o nosso cérebro cria. E este sistema é muito importante. É muito importante termos pensamentos automáticos, porque não exigem muito esforço. Por exemplo, respirar. Nós não temos que esforçar-nos muito para pensar cada vez que vamos respirar. Por exemplo, piscar os olhos. Ou então, por exemplo, aquecermos-nos quando temos frio. São comportamentos
que não exigem muito esforço, nós fazemos automaticamente para nos proteger por causa dos pensamentos automáticos que este sistema 1 nos faz. Então é bom termos estes pensamentos automáticos. Mas existe um pequeno problema. Na nossa rotina do dia a dia, nós aprendemos muitos destes pensamentos automáticos. E muitas vezes estes pensamentos que entram no sistema 1, o sistema automático, eles são negativos. E porquê é que nós introduzimos estes pensamentos negativos e os fazemos automaticamente tantas vezes e aprendemos comportamentos negativos também? Por uma razão simples. É que o sistema 1, sendo automático, não exige muito esforço do nosso cérebro. E o nosso cérebro gosta muito mais de automatizar as suas tarefas e fazer as tarefas que não exigem muito esforço, porque isso vai poupar a nossa energia, vai poupar os nossos recursos e então simplesmente é bom para poupar a energia. No entanto, vamos imaginar uma situação. Algum amigo vosso tem uma conversa com vocês. E vocês interpretaram essa conversa de uma forma negativa, como se ele estivesse a criticar, a querer-vos fazer mal até, como se ele vos quisesse mandar abaixo. E então, como nunca estiveram numa situação destas, o vosso cérebro não quer fazer muito esforço em pensar qual é a melhor forma de agir, em produzir o pensamento mais positivo possível. Então o que é que o cérebro faz? Ele vai simplesmente buscar todas as situações em que vocês já tiveram, vai buscar a informação que ele já aprendeu anteriormente, quando esteve numa situação de perigo, numa situação de risco, e vai utilizar essa informação para reagir. Então ele pode-vos criar o pensamento e dizer-vos para gritarem com o vosso amigo e para criticarem-no de volta e para lhe chamarem nomes, por exemplo. Porque é simplesmente o pensamento que está mais acessível naquele momento. É o pensamento que exige menos esforço. E às vezes isto acontece. Não é que sejas má pessoa, mas se te aconteceu isto, foi simplesmente o teu cérebro a reagir da forma melhor que ele sabia fazer. Mas ainda temos o sistema 2. O sistema 2 que o cérebro utiliza para criar pensamentos são os pensamentos intencionais. Por exemplo, eu agora, intencionalmente, não estou a fazer por intuição nem por uma forma automática, mas intencionalmente digo para o meu cérebro: eu quero pensar num quadrado. E tenho poder para fazer isto e intencionalmente produzir na minha mente a imagem de um quadrado. Este é um pensamento intencional. Nós podemos fazer isto com muitos outros tipos de pensamentos. E é bom utilizarmos este sistema 2 para combater alguns pensamentos negativos que já notamos que estão automáticos, que estão no sistema 1, o sistema automático. Então, podem fazer um exercício muito simples. Esta é a minha sugestão, que eu ponho em prática na minha vida. Podes fazer um exercício muito simples, que é o seguinte: cada vez que estiveres numa fila, pode ser uma fila para comprar um bilhete, pode ser uma fila de autocarro, uma fila para o comboio, uma fila no supermercado, não importa. Mas estás ali à espera, sem fazer nada, então vais fazer uma pergunta simples a ti mesmo: em que é que estou a pensar agora? Só isso. Em que é que eu estou a pensar agora? Porquê esta pergunta? Porque, primeiro, nós precisamos de ganhar consciência. Quais é que têm sido os nossos pensamentos ultimamente?
o que é que tem passado pela nossa cabeça ultimamente. Porque vivemos em dias tão atarefados em que tantas pessoas andam a correr de um lado para o outro que nem param um segundo para pensarem nas coisas e para prestarem atenção aos pensamentos que estão na sua cabeça. Então, primeiro, parar um pouco e pergunta-te, em que é que eu estou a pensar? Vamos passar ao seguinte passo. Identificaste um pensamento negativo. Ou talvez tenhas identificado mais do que um. Mas não importa. Pelo menos um pensamento negativo. Ok, já sei qual é que é. Não entres em negação. Não digas que tu só tens pensamentos positivos. Está tudo bem, ok. Tu tens aquele pensamento negativo. Identificaste-o. Agora vais pensar qual é que seria um pensamento positivo, mais positivo do que aquele, que poderia substituir esse pensamento negativo. Isto vai exigir o sistema 2 do nosso cérebro, ou seja, o sistema que cria pensamentos intencionais. O sistema que exige mais esforço do que o sistema 1. Então, neste momento, tens que esforçar o teu cérebro, tens que o pôr a trabalhar. Cérebro, toca a trabalhar. Eu não quero o modo fácil agora. Eu quero produzir um pensamento intencional agora. Um pensamento positivo que seja oposto àquele pensamento negativo que existe de forma automática na minha mente. E literalmente força o teu cérebro a dar atenção, peso a esse pensamento positivo. Presta atenção, foca-te nele. Dá peso a esse pensamento positivo. Isto vai ensinar o teu cérebro um novo pensamento que ele não sabia antes. Vai ensinar o teu cérebro uma nova informação que ele pode ir buscar no futuro. E da próxima vez que estiveres numa situação que tu consideres que é um risco, que é um perigo, uma situação difícil que tu não sabes como agir, o teu cérebro já tem lá essa nova informação e já vai utilizar esse pensamento positivo no sistema 1, que cria pensamentos automáticos. Talvez possas achar esta sugestão um pouco estranha, mas eu te garanto. Esta foi talvez das primeiras informações que eu aprendi quando comecei a aprender mais sobre desenvolvimento pessoal. E foi a primeira que eu apliquei na minha vida. E eu te garanto, funcionou comigo e eu apliquei na minha vida. Eu nunca daria sugestões que eu próprio não aplicasse na minha vida. Pelo menos tenta. E tenta fazer isto de uma forma regular. Cada vez que estiveres numa fila, começa a fazer esta pergunta. Em que é que eu estou a pensar agora? Em que é que eu estou a pensar agora? E se criares um hábito, este processo, vais ver que estás a ensinar ao teu cérebro, de uma forma regular, novos pensamentos positivos. Novos pensamentos que vão ser úteis para a tua vida. Mais uma vez, eu despeço-me e desejo-te uma vida cheia de significado, de felicidade, de abundância e de amor. Atenciosamente, um mero homem.